Mais delongas, num texto maravilhoso. Eu demorei essa semana para ver o que o Espírito Santo queria que eu falasse. E quando começa a queimar o coração é porque eu tenho certeza que é isso. Eu estava ali sentado na hora do louvor, finalizando o sermão, já estava queimando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Lá no final da Bíblia. 1 Pedro, semana que vem, talvez nós estaremos com a nossa televisão. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 7. Vai procurando aí, irmão. No seu celular é mais fácil, né? Tá reclamando, meu filho? Tem um ventilador aqui, irmão, que tá gemendo ali. Estão espremendo o ventilador. Vá, daqui um jeito fica mais crente. Sabe que crente é igual manteiga, né? Quanto mais bate, melhor fica, né? Manteiga batendo assim, melhor fica. Vocês entenderam, né? Vocês aí entenderam também, né? Eu vou melhorar, irmão, nessas questões das... Tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, duvido que você deu risada aí. Mas sem agora levar muito a sério, vamos meditar na palavra do Senhor. Esse aqui é uma ministração com base numa reflexão do pastor Luciano Subirá. E falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar. Eu estou referenciando porque uma parte veio do que ele falou. Então eu estou referenciando, mas ele não vai ficar bravo não. E é bênção para a nossa vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 7. Diz assim, todos acharam? Amém? Amém, igreja? Amém, amém também, né? Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou para uma viva... Vocês que estão aqui me ajudam, tá? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, preste atenção, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia. Espírito Santo, fale conosco, que o Senhor venha me ajudar e me auxiliar a transmitir aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que seja muito mais do que algo que eu diga, muito mais do que algo que eu coloquei aqui no esboço do sermão, mas que seja a tua palavra, a tua vida, fluindo através de mim, através desses canais de transmissão e alcançando cada um que está aqui e cada um que vai assistir essa ministração, agora e depois. É o que eu te peço com muita humildade, Senhor, que o Senhor cresça ou diminua e apenas me use, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Você que está aqui, você que está em casa, deixe esse texto aberto, pois nós iremos recorrer a ele algumas vezes. O interessante, irmãos, é que quando nós falamos para alguém que está passando por uma prova, ou uma situação difícil,
ou por um momento extremamente delicado. Toda vez que nós vemos alguém passando por alguma situação que você não tem muito o que falar, ou você não tem muito o que fazer, ou você acaba dizendo assim para a pessoa: oh, vai passar, não, vai dar certo, tenha fé. Frases clássicas que a gente fala não tendo muito o que falar. Mas eu te pergunto, você que está aqui, você que está assistindo, mas e quando você está passando por essas situações? É fácil você dizer para alguém: calma, tenha fé, vai dar tudo certo. Não, irmão, ó, tenha fé, ainda dá uma receita. Ó, você ora, jejua e lê a Bíblia, não necessariamente nessa ordem, que vai dar certo, vai passar. Mas e a realidade é quando você está passando por uma situação dessas? Quando você está sentindo na sua pele, na sua carne, na sua alma, uma situação difícil, um momento delicado, um momento de fragilidade emocional, fragilidade financeira, fragilidade conjugal, perseguição, entre outras opções que eu poderia estar falando. Quando é você que está passando por isso? E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Eu já vou chegar lá. Nesse texto que nós lemos, essa declaração de Pedro começa bem dizendo: Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus, que nos salvou, dizendo que Cristo veio, se entregou, realizou o que trouxe a nós a redenção, a nossa salvação, a nossa regeneração, regenerados com o lavar regenerador do Espírito Santo. E Pedro continua dizendo, trazendo para nós uma viva esperança. Por isso que eu frisei na hora que nós estávamos lendo, trazendo para vocês uma viva esperança, não é uma morta esperança. Uma viva esperança. Dizendo: morreu, sim, o Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou por cada um de nós, por causa de mim, por causa de você. Por amor, Ele se entregou. Por amor, Ele ressuscitou. Por amor, Ele sofreu e padeceu tudo que Ele padeceu. Por amor a mim e por amor a você. O apóstolo Pedro começa focando em algo que nos aguarda. E ele começa falando: vocês têm que prestar atenção em algo que aguarda vocês. E algo que não pode ser destruído. Uma herança sem mancha, que está reservada para nós. Essa é a viva esperança. É uma herança que não pode ser manchada, não vai sofrer corrupção, ela não vai se desgastar, ela não vai perder o seu valor, que é a herança da nossa salvação. Essa é a nossa viva esperança, a nossa salvação, e mais daquilo que nós já experimentamos hoje, mas esse processo ainda não foi concluído. Então nós vemos aqui, vocês já estão entendendo, que o apóstolo Pedro começa dizendo assim: ei, eu quero lembrá-los, eu quero falar para vocês a viva esperança, que é a salvação de vocês. Porque Deus, o Pai, entregou o seu Filho para que o seu único Filho morresse e trouxesse a vocês a salvação. E isso é a viva esperança de vocês. E ele começa a discorrer mais algumas coisas que nós iremos dizer adiante. Lá em Apocalipse, diz que Ele enxugará toda lágrima. Ali não haverá mais maldição. Ali não haverá mais morte. Ali não haverá mais lembranças das coisas que se passaram. E nós, filhos de Deus, salvos, estamos aguardando o desfecho disso. Mas nós somos guardados pelo próprio... A palavra diz que nós somos guardados. Eu e você, irmão. Você é guardado, você é guardada pelo próprio Deus. Aleluia. Olha o que diz lá no versículo 6. Por isso que eu pedi para você deixar aberto. Nisso exultais, ou nisso se alegrais. Pedro está dizendo aqui, você tem que se alegrar. Nisso você tem que estar alegre. Embora, sempre tem um mas, sempre tem um embora, né? Sempre tem contudo.
no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É interessante que ele não fala assim, embora, fica alegre, embora você vai passar por uma provinha. Não, são várias provações. E Pedro continua frisando nessa questão da salvação. Você lembra lá em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 20, depois você lê? Quando chegaram os 70, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Chegaram tudo contentes. Aleluia, Jesus, agora a gente é da intercessão. Ó, fogo, fogo. Ainda falou pro demônio queimar. Queima, maldito. Agora a gente é da intercessão, Jesus. Estamos tudo alegre aí. Jesus falou assim, ó. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu, Jesus dizendo, lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Jesus falou, beleza, eu outorguei poder para vocês. Sentar o dedo nos cão. Os bichos é bravo, vai continuar sendo bravo. Isso não vai mudar. Mas Deus outorgou autoridade. Mas Jesus fala assim, contudo, sempre tem um embora, sempre tem um mas. Aqui ele usou, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, estão escritos no livro da vida. É Jesus falando aqui, e eu estou linkando com o que Pedro disse, ei, alegrem-se com a salvação de vocês, embora seja legal. Você chega assim, pessoal da libertação que gosta, né? Faz entrevista com o demônio, não, irmão. Mas chega a pessoa, quer fazer graça, queima. Em nome de Jesus. O pessoal da intercessão gosta dessas coisas. Não dessa igreja, né? De outra. Mas embora Deus, o Espírito Santo lhe outorgou o poder dele, olha o que Jesus diz, contudo, alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. Ainda que agora, embora vocês estejam alegres, mas é necessário que vocês passem por algumas provas. Algumas provinhas só. De boa, de leves. Olha o que diz o versículo 7, vamos lá. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Para que seja o quê? Confirmado o valor da vossa fé. Eu tenho fé. Eu tenho até o Espírito Santo me deu poder. Mas quando chega a prova, irmão, para que seja confirmado o valor da vossa fé, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, irmão. Está conseguindo entender? Então vamos continuar aqui. O Espírito Santo está me pegando de jeito aqui, o negócio fica, aleluia. E a palavra no original aqui, eu bati a mão agora que eu vi, né? A palavra no original aqui, provado, alguns dos significados dela é o seguinte: provar, testar, reconhecido depois do teste como de alta qualidade. A palavra aqui no original do grego, apurado por fogo, ou alguns dos significados são testar, examinar, provar, verificar alguma coisa, preste atenção, se ela é genuína ou não. A nossa fé, irmão, ela é mais valiosa que qualquer coisa terrena. Entenda isso, eu vou repetir. A nossa fé, ela é mais valiosa que qualquer coisa terrena. E Pedro faz esse paralelo entre a nossa fé e o ouro. Desde os primórdios, irmãos, da civilização, o homem sempre tem esse negócio com ouro, riquezas, poder, ouro. Tinha até um negócio de televisão aí que falava do precioso, irmão, do anelzinho de ouro. Eu sei que você já assistiu, eu sei. Mas
E ele faz esse paralelo porque se hoje nós pudéssemos falar o que seria mais valioso no mundo, o ouro ele tem uma cotação mais valiosa que as moedas. Então ele faz esse paralelo entre a nossa fé e o ouro. A nossa fé é como uma salvação eterna, que não tem prazo de validade e é imensurável. E ele continua dizendo que a provação vai mostrar se a nossa fé é autêntica ou não. Sabe o que acontece quando você passa por uma prova? Essa situação, ela demonstra se a sua fé é uma fé autêntica ou se é só balela, se é só conversa fiada. Eu venho na igreja, aleluia. Ó. Mas vem a aprovação, a fé foi para o espaço. E ele continua dizendo aqui que tem que ser provada no fogo. E deixa eu te explicar uma coisa sobre o processo do fogo aqui. Você já deve saber, mas vamos recapitular. Na alta temperatura, quando o fogo ele é derretido, quando ele é forjado ali, quando o fogo se dissolve, ele se desgruda das impurezas. Todas as impurezas saem. Quando ele é derretido, quando ele está sobre aquela temperatura específica, as impurezas que estão no ouro, elas se separam do ouro. Fica um ouro melhor, com melhor qualidade. Ou então, às vezes, quando eles derretem o ouro, é só para poder validar ou checar se naquele ouro não havia impurezas, mesmo se ele é puro. Então, quando a sua fé também é testada no fogo, é para poder fazer uma checagem, irmão. Qual as impurezas que tem lá na sua fé. Ou se ela está ok. Se não entrou nenhuma impureza. A nossa fé também é testada no fogo. Deixa eu perguntar um negócio para você. Por que Deus nos prova? Por que é que Deus nos prova? Muita gente fala assim, ai, Deus nos prova porque Ele quer saber quem nós somos. Irmão, isso está errado teologicamente. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe de todas as coisas. Ele já sabe quem você é. Ele sabe o que você é. Ele te conhece desde antes de você ser formado, no ventre da sua mãe. Eu já falei um monte de vezes, Ele conhece até os fios de cabelo da sua cabeça. Tem uns que tem menos, né, irmão? Eu estou perdendo, não, Jesus. Deixa os heróis da resistência aqui. Mas Ele conhece você. Então, por que Deus nos prova? Para Ele saber quem a gente é. Não, preste atenção aqui. Deus nos prova para que nós saibamos quem nós somos. Você sabe quem você é? Ele quer expor a realidade de quem nós somos para nós mesmos. Quando você é provado, você vê quem você é. Quando você é testado, é aí que você vê aonde as suas raízes estão fixadas, aonde está o seu alicerce, aonde está a sua fé. Debaixo do fogo, duas coisas podem acontecer conosco. Debaixo do fogo, as suas impurezas, os seus defeitos, as suas imperfeições, as suas limitações que ainda existem em você, ficam evidentes. E é aí que eis uma ótima oportunidade de remover essas impurezas. Debaixo do fogo, eita, quando vem o fogo, ele mostra as suas impurezas. Como dizia lá na escola de profetas, mergulho, tá? No original é mergulhar. Mostra as suas imperfeições. Debaixo do fogo é quando você passa na prova e talvez você não tenha essas impurezas. Então a sua fé, ela te fortalece e você tem oportunidade de estar melhor para a próxima provação. O fogo, ele tira as impurezas. E o fogo, ele te faz ficar melhor. Ele forja você e você fica, vem aqui, vem a próxima aqui. Estou firme com Jesus, aleluia.
Pode bater o dedo. Não, não bate não. Estou falando do dedo porque está machucado, irmão. Bate não. A questão é, se a nossa fé, ela é testada, ela vai passar por provas de fogo. Para a nossa fé ser testada, ela vai passar por provas de fogo. Quem aqui já passou por prova? Levante sua mão aí, você que está aqui. Você que está em casa. Calma, não precisa levantar os pés não, irmão. Quem aqui já passou por provas? É o teste da sua fé. Quanta gente eu já conheço que já passou por uma prova, aí começa a culpar a igreja, aí começa a culpar Deus, aí começa a culpar até os diáconos, irmão. Mas o que os diáconos têm a ver com isso? Começa a culpar o louvor, porque o louvor errou na música. Começa a culpar o pastor, porque o pastor está pregando direito. Começa a culpar até a parede da igreja que não é pintou de preto. Ficou bonito, irmão. Fica melhor para filmagem e para as fotos. Só por isso. Mas quantas pessoas que no momento de passar pelas provas de fogo, fica evidente quem elas são em Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma lição. Uma história no Antigo Testamento, no livro de Daniel. E talvez você possa dizer de cara, ou você que está assistindo depois, mas Antigo Testamento. Bem, o livro de Daniel foi validado pelo próprio Jesus. E em Hebreus menciona essa história. Eu quero compartilhar com vocês lições que nós podemos aprender com a história de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como EBD, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia. Em Hebreus 11:34 diz o seguinte: apagaram a força do fogo. Olha o que diz sobre eles. Apagaram a força do fogo. Nossa fé será testada e passará por provas de fogo. Eu te convido agora para abrir sua Bíblia, nessa passagem onde nós iremos tirar algumas lições. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 até o 30. Enquanto você vai achando aí, eu vou introduzindo a história. O rei Nabucodonosor fez uma estátua. Vocês conhecem a história? Eu sei porque vocês leem Bíblia, né? Lógico. Fez uma estátua e falou: todo mundo vai me adorar. Aqui todo mundo vai me adorar. Quem não me adorar, vai ficar feio o negócio. Fez a estátua, aí tocou as harpas, tocou os instrumentos. E quando tocava, todo mundo se reverenciava e se prostrava para essa estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. Só que tinha 3 jovens, 3 homens, 3 rapazes, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, que assim foram chamados, e foi dado esse nome a eles. E eles não se prostraram perante essa estátua. Todo mundo se prostrou, menos eles. Não vou me prostrar, não vamos. Aí sempre tem o X9, irmão. Olha que isso aí é antigo. Irmão, isso aí é antigo. Os fofoqueiros. Aqueles que ficam lá assim, você viu fulano? Nossa, tá de carro novo. Deve estar roubando. Chegaram pro rei e falaram assim: ó rei, o negócio é o seguinte. Tem aí uns judeus. Não quero ser fofoqueiro. Longe de mim, fazer intriga. Isso também não tem nada a ver com a igreja hoje, tá? Longe de mim querer fazer intriga. Eu não quero fazer fofoca. É só um motivo de oração. Irmão, motivo de oração no inferno. Fofoca e intriga é intriga. Para de entregar seu irmão e ora por ele. Ou como diz a Bíblia, confronta ele em amor, você e ele. Tem uns judeus aí que não se dobraram. Aí Nabucodonosor falou: o quê? Manda chamar. E é o texto que nós vamos ler. Vamos lá. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava se aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falando, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, e os governadores, e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, aleluia, o texto por si só, irmão, ele é maravilhoso. Eu fico imaginando aqui, eu acho assim, ó, o rei deve ter falado assim, porque o rei conhecia Sadraque, Mesaque e Abidnego, conhecia Daniel, Beltesazar. Então ele falou assim: ó, vem cá, deixa eu conversar com vocês. Eu acho que vocês não entenderam direito. Vocês são um menino bom. Eu gosto de vocês. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Acho que vocês escutaram, vocês estavam distraídos. Se prostra aí.
Eles foram mal educados com Nabucodonosor. Falaram, não quero nem saber o que o senhor acha aí. Eu não vou postar nada. E outra, Deus vai me livrar. E outra, se não me livrar, não quero nem saber. Não vou prostrar do mesmo jeito. Que texto poderoso. Mas ele tem algumas lições que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. Nós vamos aprender algumas verdades através deste texto. E na verdade, essas verdades, duas são perguntas e uma afirmação. E a primeira pergunta que eu faço a vocês: qual é a razão da provação? Qual é a razão de eles terem passado por isso? Qual é a razão de eu e você enfrentarmos provações e dificuldades? Qual é a razão disso? Qual é a razão da provação? Eu aprendi recentemente com a querida pastora Ana. Aleluia. Depois se a pastora assistir, depois eu mando para a pastora. Ela falou assim: Leandro, não é o porquê, é sim o para quê. Não é o porquê está acontecendo isso, é para que está acontecendo isso. Qual é o propósito disso estar acontecendo? Não é o porquê isso está acontecendo, é o para quê. Qual é a razão dessa aprovação? Lembrem-se que uns domingos atrás eu ministrei em Isaías 43:2, que diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E essas profecias de Isaías, elas já eram conhecidas na época de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei precisar para você, nem dizer se o motivo de eles terem tido esse posicionamento firme é porque eles conheciam essa palavra, mas já era conhecido deles, essas palavras de Isaías. Mas não é se, mas quando. E a Bíblia ela fala aqui que não é assim, se você passar por algo. Ela não diz isso, se você passar por algo. Se você passar por uma prova. Ela não diz se você passar por uma prova. Ela diz quando você passar por uma prova. Ou seja, a Bíblia diz que nós iremos passar por essas provas de fogo, irmão. Você vai passar por provas de fogo. Pastor, não fala isso. Eu não estou rogando praga. É afirmação bíblica. Você vai passar por provas de fogo. E se você nunca enfrentou uma prova de fogo, irmão, se preocupa não, você está na fila. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus falou isso. Jesus falou assim: no mundo, talvez, filho, se você for muito legal, você não vai. Não, no mundo tereis. Você vai ter prova de fogo. Você vai ter aflição. João 16:33 ele diz isso. Mas tenhas bom ânimo. Tenham paz em mim. Tem de bom ânimo, é isso que ele disse. Ele falou: você vai passar por essas provas de fogo. Você vai ficar doente. Seu filho vai ficar doente algum dia. Infelizmente. Vai acontecer uma situação longe do seu controle. E o que você vai fazer? Ai, Jesus, por que eu estou passando por isso? Não é o porquê, é o para que você está passando por isso. Isso está revelando o que em você? Quando você passa por isso, quem você é para Deus? Você fala igual Jó fala, igual Jó falou? Senhor, vou parafrasear, ele não falou exatamente isso. Senhor, eu aceitei de boa quando o Senhor me abençoou com tudo que eu tenho. Agora que aconteceu isso, eu não vou aceitar? Senhor, eu aceitei toda a sua bênção. Agora que eu estou passando por essa dificuldade, eu não vou aceitar? Irmãos, eu fiz essa oração essa semana. Senhor, eu aceito de Ti tudo que for permitido pelo Senhor. Eu aceito de bom grado, Senhor. Sou grato a Ti pela minha vida, por tudo que acontecer, eu aceito, Senhor. Eu só não garanto que eu não vou ficar triste, Jesus, porque o Senhor me deu um corpo, e uma carne, e umas emoções. Mas eu ficar triste não quer dizer que eu não aceito. Senhor, graças Te dou por tudo. Estou tristinho, Jesus, vontade de chorar. Mas eu Te dou graças. Eu aceito o que vem de Ti. Mas tem cristãos que só querem aceitar a parte boa, irmão. Tem gente que se converte ao cristianismo e acha que agora você vai ser um super saiyajin, que você não vai mais ter problema, que você vai ser um herói da Marvel, da DC,
Que você agora eu sou cristão. Não, irmão, pelo contrário. A Bíblia diz que agora que você vai ter que morrer. Morrer para suas vontades, morrer para o mundo. Morrer para o seu orgulho, morrer para o seu ego. Pelo contrário, agora se te xingarem, você tem que dar outra face, irmão. Bate na outra aí. Duvido quem fez isso. Ei, 70 vezes 7. Então uma hora ou outra você vai passar por dificuldades. Lá em Atos capítulo 14, versículo 22, quando Paulo e Barnabé estavam passando, olha o que diz o texto: confirmando os anônimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo dizendo, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nós não podemos ter a expectativa ou a fantasia de que a vida cristã significa tranquilidade, irmão. Você está equivocado. Mas isso também não é motivo para você estar desanimado. Eu não estou fazendo uma teologia do caos aqui. O Senhor quer te dar vida e vida e abundância. A questão é que você vai passar pela prova, vai. Mas também não vai ser o tempo todo. E se você passar, Ele está com você lá no fogo. Vai quebrar o microfone. Ele está com você lá no fogo. Tira de perto de mim, ó. Vai passar com você no fogo, vai dar mão, você não vai estar sozinho. Essa é a diferença entre quem tem Deus e quem não tem Deus. Quem não tem Deus vai recorrer a quem? Eu recorro ao meu amigo, irmão. Vou falar para você que os mais fiéis na sua vida é seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seus filhos, e olha lá. Se um deles não falhar. Falhar. Termo chulo, tá? É falhar, mas falhar, para vocês entenderem. Eu acho que eu estou ficando bem paranaense, né? Eu não volto a ser paulistano, mas nunca mais. Mas a questão é, nós temos que entender que nós vamos passar por isso. Jesus disse, eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. E talvez você possa dizer assim, mas Jesus venceu o mundo porque Ele é Jesus. Olha o que diz lá em 1 João, o mesmo apóstolo João que disse assim, Jesus venceu. E Ele venceu o mundo. Ele mesmo diz lá em 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a nossa reclamação, não é a nossa murmuração. Irmão, tem gente que reclama, se está trabalhando reclama, se está desempregado reclama, se consegue aumento reclama, se não consegue aumento reclama, se está doente reclama, se está saudável reclama porque não está do jeito que queria. Tudo reclama, irmão. Para de ser Israel. Ficou 40 anos e morreu. Não sei de onde eu tirei isso. Mas, irmãos, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é nascida de Deus? Aleluia, eu estou sozinho aqui, irmão. Glória a Deus. Todos vencemos através de nossa fé. Preste atenção, uma frase que eu anotei do pastor Luciano. A mesma fé que é testada pelo fogo pode nos levar a vencer o mesmo fogo que a testa. Vou repetir para você entender. A mesma fé que é testada pelo fogo pode nos levar a vencer o mesmo fogo que a testa. Para ter vitória, tem que ter luta ou batalha antes. Sabe o que é engraçado? Muito cristão fala assim, eu quero ter vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Ué, irmão, mas para ter vitória você tem que lutar por algo. Para ter vitória, tem que ter uma batalha antes, não tem? Senão você venceu o quê? Ué, você batalhou. Se você tem vitória é porque você batalhou. Se você tem vitória é porque você guerreou. Entendeu? Situações virão, irmão, testar a nossa fé. Mas nós não podemos e não devemos desanimar. Entenda uma coisa, as provas na nossa vida, elas virão e irão. Ela vai vir, mas ela vai embora. Tem umas que demoram mais, sabe? Mas vai embora, irmão. Tem umas que demoram mais, mas vai embora. 2 Pedro 2,9. Assim,
sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação, livrar da provação os piedosos. Podemos sair melhor do que entramos nessa situação de adversidade. Vocês lembram o que diz o apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus? Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2, para eu tomar uma água. Tiago capítulo 1, versículo 2, é um texto bem conhecido. Os meninos já ministraram várias vezes sobre esse texto. Diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Irmão, vai vendo, provações, tentações. Vai só, se o apóstolo dissesse assim, ó: irmãos, tende alegria quando você for provado. Agora ele fala assim: irmãos, tende grande alegria. Você tem que ficar muito alegre quando você está passando por provação? Que é isso, irmão? Sabe que o apóstolo Tiago escreveu certo isso aí? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem te faltar coisa alguma. É preciso a gente passar por provas, irmão, porque está faltando alguma coisa dentro da gente. Deus quer mostrar alguma coisa que Ele já sabe, mas você não enxergou ainda. Eu não enxerguei ainda. O que é o orgulho? O que é? É confiar nele? Sabe o que é ansiedade? É não confiar nele. Ai, pastor, não tem meio termo, irmão. Ansiedade é não confiar em Deus. Eu estou falando porque às vezes eu já tive bastante ansiedade. E a gente fala: não, meu Deus é tudo, meu Deus é... Tá, mas o remédio para a ansiedade é a fé. Se você fala que Deus está no controle da sua vida, se você fala que sim, Deus, o Senhor está no controle de tudo, não importa o que acontecer comigo, com a minha família, eu sei que o Senhor está no meu barco, o Senhor está dentro do meu barquinho lá. És o meu amigo. Ué, você canta isso, você fala isso, mas você vive em ansiedade, então quer dizer que você não tem fé, ou que a sua fé está faltando alguma coisa. Você tem um problema na sua fé. E eu não estou dizendo causas, deixa eu abrir um parênteses aqui, que inclusive eu tenho uma psicóloga aqui, não estou dizendo causas clínicas, tá? Eu estou dizendo ansiedade, não estou dizendo coisas clínicas de doenças ou algo químico, físico. Eu estou dizendo assim, você fala que confia em Deus, eu não estou dizendo problema de saúde, tá? Para vocês entenderem. Mas você fala que confia em Deus, mas você vive ansioso, quer dizer que você não confia. Porque se você vivesse ansioso, você ia descansar nele. E se você descansar nele, você fica de boa. Com Jesus no meu barco, tudo vai muito bem. Com Jesus no meu barco, tudo vai muito bem. Não é? Pedro diz o que você sente quando o processo inicia. O apóstolo Pedro, no texto básico que nós lemos, ele fala assim, ele fala que nós ficamos entristecidos. Então Pedro diz o que a gente sente quando esse processo de provação inicia. Tiago já diz o seguinte, Tiago diz: aonde nós deveríamos colocar os nossos olhos, que não é no processo, mas é no resultado do processo. Pedro fala assim: vocês vão ficar entristecidos, está acontecendo isso. Tiago fala assim: ó, ei, olha no resultado final. Não olha no processo, olha no resultado final. João capítulo 16, versículo 20 ao 21 diz o seguinte: na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Preste atenção no texto. Se você olhar no processo, você vai ficar triste. Se você olhar no resultado final,
você vai entender o propósito. Olha o que a Bíblia diz. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Está na Bíblia. A mulher grávida, durante o processo, dói tudo. Depois do processo, vou traduzir o que falaram aqui, não dói nada. Fica umas noites acordadas, madrugadas, mas é motivo de alegria. Não é motivo de alegria? Os pais babão e as mães babona, que dia eu diga. Assim, tá com os olhos até roxos, assim. Eu não tô dormindo, mas ó meu fofinho, ó cuticute. O resultado final traz alegria, embora o processo possa lhe entristecer. Pega essa daí, a chave. Né, tio? Tiago virou um chaveiro no último, na última administração dele. Era a chave e a janela. Quem será que ele aprendeu essas coisas, né? O resultado final traz alegria, embora o processo possa lhe entristecer. Tiago quer dizer que quando o processo chega, quando a aprovação chega, nós não sentimos uma alegria inicial. Ninguém fica alegre. Ó Senhor, eu reivindico a minha cota de provas que está na sua Bíblia no dia de hoje. Pode mandar uma prova que hoje eu estou querendo. Ninguém acorda pedindo isso para Deus. Não tem alegria, mas quando deixamos de olhar a dor do processo e olhamos o resultado disso, isso nos leva a um lugar de perfeição, maturidade e integridade. Então não pergunta para Deus o porquê, pergunta para Deus o para que você está passando por isso. É para você ser uma melhor pessoa? É para você querer ser autossuficiente? É para você ser mais humilde? É para você saber lidar com dinheiro, administrar suas coisas? É para você ser um melhor pai, ser uma melhor mãe? Para que você está passando por isso? A razão da aprovação é para aperfeiçoar a nossa fé. Deus não está um dia de mau humor. Você acha que Deus não acorda, né? Porque Ele está o tempo todo. Mas acha que você acorda um dia e Deus fala assim: hoje eu estou de mau humor. Estou brincando, tá? Nem tomei café, estou de mau humor. Deus não toma café. Hoje estou de mau humor, vou dar uma prova para aquele filho meu. Você não acorda um dia e Deus está de mau humor, Ele vai te dar uma prova. Não é isso. Deus sabe que a aprovação vai gerar algo em você que você não sabe. Ele sabe, mas você não sabe. Quantas pessoas foram refinadas pelo fogo através das provações e hoje são uma melhor versão delas mesmas do que eram ontem, do que eram há anos atrás? Quantas pessoas viveram o melhor último ano da vida delas, enquanto todo mundo estava de pandemia, e conseguiram viver o melhor último ano da vida delas, porque foram refinadas pelo fogo de Deus, através das provações. Aprender a depender de Deus. Eu não dependo do meu braço aqui não, porque eu sou inteligente, porque eu tenho dinheiro. Uhul! Não é isso não, irmão. Confiar em Deus. A razão da aprovação é aperfeiçoar a nossa fé. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. O outro falou de você ficar alegre. Paulo diz de você se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, a tribulação te produz paciência? A Bíblia está dizendo isso. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 5, 3. Existe um crescimento progressivo na nossa fé através dessas provações. Como o Thiago até mencionou isso eu escutei do pastor Hernandes, e eu vou repetir o que ele disse. Prensar a azeitona extrai o melhor dela, que é o azeite. Prensar a rosa produz o perfume.
Deus quer extrair o melhor de você. O propósito de sermos aperfeiçoados e melhorados é somente através das tribulações e das provações que Deus permite. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos da onça? É por causa do pecado. Pastor, mas você ora para os outros por cura e você está com enfermidade. Por que você não ora por você mesmo? Entenda uma coisa. Muitas coisas são consequência de pecado. Isso é bíblico. Mas nem todo problema é consequência de pecado. Eu vou te dar agora uma chave, irmão. É uma super chave. Pega aí. Nem todo problema é consequência do pecado. Eles foram lançados na fornalha exatamente por serem fiéis a Deus. Eita! Eles foram lançados na fornalha por causa da fidelidade com Deus, não por causa do pecado. Às vezes você está passando por provação, não é por causa do pecado, irmão. É porque você tem fidelidade com Deus. Aleluia! Entende uma coisa? Provações são diferentes de consequências. Quando você passa por algo devido a pecado, é consequência do pecado. Provação não. Provação é a escola do Espírito Santo. É para ser forjado no fogo. E se nós decidirmos andar em fidelidade, em integridade com Deus, iremos enfrentar duas oposições, irmãos. Não adianta, se você for decidir andar em fidelidade com Deus, e vai passar umas provinhas ali, umas ali, vai apontar o dedo para você, cadê o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? E por que você está passando por isso? Vão olhar assim, não vão nem falar, mas, nossa, pastor, ele deve estar passando por isso porque ele derrubou a igreja. Se não tivesse derrubado, estava passando por isso. Você vai enfrentar duas oposições. A primeira é o mundo natural, que é regido por outros valores, irmãos. Os valores desse mundo são contra a honestidade. Se você tentar ser uma pessoa honesta, talvez você vai ter problemas no seu trabalho. Talvez você vai ter problema no relacionamento com as pessoas. Se você for tentar ser alguém honesto. Se você for tentar ser alguém verdadeiro, você vai ter problema. Porque os valores do mundo são diferentes. É uma mentirinha. É ser politicamente correto. Se você for fiel a Deus, obedecendo a Deus, isso vai ser contra os valores do mundo. E você vai enfrentar essa oposição. Se você for contra o jeitinho, vamos dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho para o próprio benefício da gente. Não, vamos lá fazer um negócio. Um negocinho ali é errado, mas não. Benefício. Se você não fizer isso e for fiel com Deus, você vai encontrar provações. Você vai encontrar oposições. E a outra oposição, irmão, não preciso nem falar, é o reino das trevas, irmão. Ninguém ataca pedra em árvore que não dá fruto, irmão. Se você está dando fruto, vão atacar pedra. Os demônios não vão ficar felizes, não. Eles vão querer atacar uma seta, vão enviar alguma pessoa para ser usada com a boca para atacar uma flecha bem no meio do seu coração para tentar te ferir, para tentar te desanimar, para tentar te fazer parar, para te falar que você não presta, para falar que você não consegue, para falar que não vai dar certo. Se você for fiel com Deus, você vai enfrentar oposições. Segunda coisa, como agir na provação? Vamos lá, versículo 17 e 18. Vamos lá do texto de Daniel, versículo 17. Calma aí que eu perdi o texto aqui. Daniel 3, versículo 17. Olha lá. Como aguenta aí, irmão. Você que está em casa não dorme não.
Como agir na provação? Versículo 17 e 18. Olha lá. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Gente que escolhe não negociar valores. Não podemos negociar valores. Não podemos negociar princípios. Sadraque, Mesaque e Abednego não negociaram valores, não. Você vai morrer. Não, beleza, então, nós dá um jeito, nós vai lá no cantinho lá, ó. Não. Fica sabendo, ó Nabucodonosor. Nosso Deus vai livrar a gente. E se Ele não livrar a gente, eu não quero nem saber. Eu não vou negociar meus princípios. Eu não vou negociar meus valores. Eu não vou negociar o Evangelho de Cristo para ter um benefício ou ser bem visto por ninguém. Como diz a palavra, por acaso eu procuro agradar homens ou a Deus? Nós não podemos negociar valores. Deus é digno e ponto final. Deus é digno da nossa fidelidade. Quem garantiu a eles que eles viveriam depois do posicionamento deles? Quem garantiu que eles iam viver? Eles mesmos falaram assim, ó, se Deus não livrar, a gente não vai se curvar do mesmo jeito. E eles sabiam que Deus ia intervir? Eles não sabiam que Deus ia intervir. É a mesma coisa uma pessoa falar assim, deixa eu abrir uma janela. Eu vou pecar. Eu escutei um pastor falando assim, a pessoa chegou, estava adulterando faz um tempão. Chegou o pastor e falou, pastor, eu estava adulterando aí. E eu me envolvi com um monte de mulher e adulterei. Mas por que você fez isso? Eu fiz por vingança, porque eu estava com raiva da minha mulher. O pastor perguntou para ele assim, mas o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Como assim? O que Deus tem a ver com a sua vingança com a sua esposa? Eu vou me vingar, eu vou fazer isso. Está fazendo contra alguém. Não, irmão, você está fazendo contra Deus. O que José disse? Quando a mulher de Potifar lá chegou para ele, irmão, não foi um dia, leia o texto, era constantemente ela dando em cima dele. E ele chegou, ele não falou assim, eu não vou fazer isso porque ele é meu patrão e porque talvez eu tenha medo de morrer. O que ele disse foi o seguinte, como faria eu tal atrocidade, tal coisa contra o meu? Quando você decide negociar princípios, pecar, fazer essas coisas, você não está fazendo contra a pessoa, você está fazendo contra o próprio Deus. Aleluia. Nós devemos honrar a Deus. Outra coisa, eles desfrutaram da presença de Deus. Olha o versículo 24 e 25. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam, preste atenção nessa palavra, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho de um Deus. Irmão, vamos lá. Eles não negociaram valores. Eles não negociaram princípios. E o que isso resultou para eles? Eles desfrutaram da presença do próprio Jesus. A Bíblia diz que é o anjo do Senhor. E quase num consenso teológico, quando menciona um anjo do Senhor, é uma referência ao Senhor Jesus. Então eles desfrutaram da própria presença, assim acredito eu, tá? Teólogos. Da própria presença de Jesus lá. Irmão, 4 homens. E além de ele estar dentro da fornalha, imagina assim, ele estava passeando. Passeando no quê? Dentro da fornalha, irmão. Vamos passear ali. Jesus podia estar contando alguma coisa, falando assim, ó a cara deles lá, ó. A cara deles, ó, dá risada lá. Eles dando rolezinho, dentro da fornalha. Eles estavam passeando no meio do fogo. Quando você não negocia seus princípios, quando você não negocia seus valores, você desfruta da presença do próprio Deus. Entende isso? Em momentos difíceis da sua vida,
Não importa o que estiver acontecendo, quando você não negocia valores e princípios, você desfruta os piores momentos com a presença do próprio Deus com você, irmão. Tá junto. Em momentos difíceis, existe uma provisão diferenciada de Deus à nossa disposição. Nossas experiências mais profundas, às vezes, não são nos ambientes de culto. Sabe quando que é, às vezes, a experiência mais profunda que você tem? É a sós. Quando você está sozinho, chorando com o Senhor. Quando você tem as experiências mais profundas, às vezes é quando você está sozinho, só você e Ele. Mas Ele está lá com você. E Ele disse que estaria com você todos os dias. Paulo e Silas estavam presos em Filipos. E o que eles estavam fazendo? Eles foram açoitados, estavam com feridas. Ninguém cuidou das feridas deles. Meia-noite eles estavam fazendo o quê? Orando e cantando. Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ei, você está passando por prova? Você está aflito? Está doendo? Está entre vocês alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Eles estavam orando e cantando. E o importante nesse momento é desfrutar a presença de Deus na hora da provação. Versículo 27, vamos lá. Ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Aleluia. Não teve poder, o fogo, meu irmão, não teve poder algum sobre eles. O fogo não tem poder algum sobre o corpo meu e seu, na provação, se nós estamos ali com Jesus. O fogo vai estar queimando, mas não teve poder sobre o corpo deles, não teve poder sobre os corpos deles. Hebreus 11, 24 foi o que eu li. Apagaram a força do fogo. Eles não apagaram o fogo, eles apagaram a força do fogo. A fé apaga a força do fogo. Estava queimando, mas não tinha poder de afetar eles. Entende uma coisa? A fé, ela opera primeiro do lado de dentro, antes de operar do lado de fora. A fé, ela opera primeiro do lado de dentro, antes de operar do lado de fora. Ela nos coloca em um lugar aonde as circunstâncias não nos derrubam. O que está derrubando você? É duro quando você prega para você mesmo, né? Hebreus capítulo 4, versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Ei, você crê? Você tem fé? Então você tem que entrar no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Mas a parte A do texto diz o seguinte, lá do escritor em Hebreus: porque nós, filhos de Deus, os que temos crido, entramos no repouso. Você está repousando em Deus? Ou você está repousando no quê? Nós entramos no descanso. Sabe o que a gente pode ver hoje? Crente raiz versus crente Nutella. Se você for analisar um crente raiz, se você ainda achar um por aí, tá tudo bem, meu irmão? Irmão, tá acontecendo de tudo na vida dele. Pensa aquelas irmãs do ciclo de oração. O marido era um atribulado, dava tudo de errado. E a irmã, tá bem? Tô bem. Você via a irmã indo para a igreja, orava, as irmãs do coque, sabe? Os obreiros, crente raiz, tava tudo caindo, os pedaços. Tô bem, tô ali. Mas resolveu o problema? Não resolveu o BO. Mas vai resolver, aleluia, tá descansando no Senhor, tá ali, tranquilo. Agora vê os crentes Nutella, essa geração de hoje. Ai, não tô bem, não tô. Às vezes eu até pergunto, você tá bem? Eu falo, não tô bem, mas tô bem, ué. Eu falo,
Não é que eu não estou mentindo, eu estou bem. Eu estou passando por uma condição de prova, mas eu estou bem. Você vai falar assim, ai, por que isso? Ai, por quê? E se você for ver, é os motivos mais fúteis possíveis. Os crentes Nutella, reclama de tudo. Mas entende uma coisa, a partir de hoje, pela fé, você pode apagar a força do fogo. Está queimando, mas pela fé não vai te queimar. Não vai queimar um fio do seu cabelo. Você não vai ficar com cheiro de fumaça. Você não vai ficar defumado. Não vai queimar um fio da sua cabeça. Pela fé você apaga a força do fogo. Aleluia. Vai ter fornalha? Vai ter fornalha, irmão. Mas ele vai estar junto na fornalha, dando um rolê junto com você lá dentro. Vai ter provisão. Aleluia. E qual é os benefícios dessa aprovação? Para encerrar. Passou um pouquinho, mas não tem problema não, irmão. Você está na sua casa mesmo? Qual os benefícios da aprovação? Preste atenção nos benefícios que a aprovação traz para a nossa vida. Tem benefício? Tem benefício. Primeiro, a aprovação, ela tira as amarras. Preste atenção aqui. A aprovação, ela tira as amarras. Vamos lá, versículo 20. Só para vocês verem um negócio. A palavra que mais foi usada aqui nesse texto foi amarras. Ordenou aos homens poderosos, Sadraque, Mesaque, Abednego, que os atassem, amarrassem. Versículo 21, falou que eles fossem amarrados. Versículo 23, falou que eles estavam amarrados. 24, cadê? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos conselheiros: não eram esses 3 homens que a gente colocou atados, amarrados dentro? Então, o primeiro benefício da aprovação é tirar as amarras. O que o texto diz? O fogo queimou. Não queimou um fio de cabelo, não queimou a roupa, não queimou o corpo, mas queimou as amarras. Queimou apenas as amarras que prendiam eles. A aprovação, o fogo, ele vai queimar apenas aquilo que te prende. As amarras que te prendem. A aprovação destrói e desfaz aquilo que te prende, aquilo que te faz estar paralisado em sua vida cristã, aquilo que te impede de você ter mais de Deus, aquilo que te impede de ser mais maduro, aquilo que te impede de ter mais intimidade com Deus. O fogo vai queimar as amarras que te prendem. Vai ter fornalha, vai ter fornalha. Vai ter provação, vai ter provação. Mas o fogo vai queimar as amarras. Aleluia. As amarras foram queimadas. É a certeza que o fogo não vai te queimar, e sim vai queimar aquilo que te prende. Lembra-se quando Pedro chegou para Jesus, naquela conversa lá. Jesus chega assim para Pedro e fala: Simão, Simão. Toda vez que Jesus fala assim, Simão, Simão, ou repete 2 vezes o nome de alguém na Bíblia lá, deu ruim, irmão. Não é quando ele chegar assim e fala assim, Tiago, Tiago. Fala: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo. Ei, aí talvez Pedro falou assim: Jesus, o senhor não vai deixar, né? Sou seu discípulo, a gente é amigo. Olha, Simão, eu intercedi para que você permanecesse firme, peneira autorizado. Mas eu roguei por ti, para que da segunda vez você não me negue, e o meu nome seja exaltado através da sua vida. E atravessa séculos e séculos. E a frase que ecoa dele é: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E quando te converteres, depois de todo aquele tempo, Jesus falou para Pedro: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus filhos. Então, o fogo da fornalha, as provações, vai queimar apenas as amarras, aquilo que te prende. O ministério atual de Jesus hoje é ser o nosso intercessor. E Ele está conosco intercedendo por nós. O Senhor Jesus hoje, Ele é o nosso advogado. Um dia Ele será nosso juiz, mas hoje Ele é o nosso advogado. E Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então entenda,
vai queimar as amarras, vai passar pela prova e você vai sair melhor, irmão. Para de perguntar o porquê, pergunta o pra quê. Eu já parei de perguntar por quê, eu falo, pra quê, Jesus? Fiz a cirurgia, já estou zerado a cirurgia, agora é pra quê? Eu não continuo entendendo pra quê. Mas eu também falo assim, por isso eu não tenho que entender nada, né? Eu tenho que entender alguma coisa? Eu não tenho que entender. Meu papel é confiar em Ti. Acreditar que o Senhor está no controle da minha vida, não falando, mas vivendo. E se tiver que passar por isso, amém. Se for possível, dá uma amenizada, mas se não for possível, eu vou passar por isso. Segunda coisa, não tinham cheiro de fumaça. Quando eu e você saímos da prova de fogo, não iremos sair todos traumatizados. Ai, eu estou fedendo fumaça, agora eu nunca mais vou querer um churrasco. Meu Deus, eu estou traumatizado. Eu passei por essa prova, agora olha, eu não posso nem ver. Nossa, o Senhor me livrou, mas não posso nem ver. Irmão, não vai ter cheiro de fumaça, não vai ter trauma. Você vai sair da prova, mas sem trauma. Nós sairemos dessas provas sem trauma e não vai ter amnésia não, você vai lembrar. Mas Deus vai fazer você lembrar o quanto Ele te fez crescer, o quanto você cresceu através dessa prova. Aleluia! Não haverá marcas em você. Não ficou cheiro de fumaça. Não queimou a roupa, não ficou marca nele. Eles saíram sem marcas. Você vai sair dessa aprovação sem marcas. E a última coisa que eu posso aprender nesse texto, nos benefícios da aprovação. Primeiro benefício, tirar as amarras. Segundo benefício, não tem cheiro de fumaça, não tem trauma quando você sai da aprovação. E a terceira coisa, há uma exaltação depois da prova. Qual que é o final do texto? Deus foi exaltado. Nabucodonosor falou o seguinte: ó, esse Deus aí é o top das galáxias. Esse é o Deus de verdade. E quem for contra esse Deus, eu quero que porque Nabucodonosor era o líder mundial daquela época. Todas as nações, todos os povos vão adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos. E se alguém for contra, o nome de Deus foi exaltado. Quando você passa pela prova, o nome de Deus é exaltado. Você consegue testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Eu era assim, passei por isso, Deus fez isso e Ele quer mudar a sua vida hoje. E aí, o que você escolhe? O nome dEle é exaltado. Em versículo 30, Deus ainda fez eles prosperar. Eles já eram prósperos, eles já tinham um cargo de confiança lá na corte de Nabucodonosor. Mas o texto diz que eles prosperaram ainda mais. Depois da aprovação, sempre haverá uma exaltação. O Deus que permite por breve tempo de a gente não viver na fornalha, é o mesmo Deus que irá nos exaltar depois da aprovação. O tempo que dura a nossa prova, essa aqui é para finalizar, para fechar com chave de ouro. Quanto tempo vai durar a minha prova? Quanto tempo vai durar a minha prova? Preste atenção. O tempo que dura a nossa prova depende da nossa atitude. As provas não são permanentes, mas vai depender da sua atitude e da minha. Vou te dar 2 exemplos. Jesus foi aprovado em 40 dias no deserto. O povo de Israel, mesmo depois de 40 anos, morreu e não foi aprovado. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o que aconteceu com o diácono chamado Estevão? Estevão, primeiro mártir da igreja, não recebeu nada, passou o que passou e morreu. Não, irmão, você é bem sucinto. Até hoje, um juiz na área jurídica, ele nunca está em pé numa audiência. Biblicamente, desde a época de Moisés, todos os reis sempre estavam sentados. Posição de autoridade, sentados para atender, para receber, sentados. Estevão, vocês sabem da história, ele foi apedrejado. Mas quando ele estava morrendo, ele olhou para os céus, e os céus se abriram, e ele falou assim: eis que vejo os céus abertos,
e o Filho de Deus, em pé, à direita do trono. E mesmo se você não ganhar nada aqui nessa vida, mesmo se você passar por provas e, não vou ganhar nada de material. Pense em Estevão, o próprio Rei do Universo ficou em pé para receber ele. Alguém que é fiel, que passa pela prova como você passou, Estevão. Eu me coloco de pé e você nunca vai ver isso na Bíblia mais. É a primeira e única vez que Jesus se levanta do trono e ele levanta para receber Estevão. Não desanime. Entenda a prova que você está passando e apague a força do fogo através da sua fé. Pessoal do louvor, vem cá. O que eu estou passando é muito difícil. Não é não, irmão. Você acha que é difícil? É porque você não conhece a minha vida, a minha história, a minha caminhada. Irmãos, a prova, ela existe para te fazer melhor, para poder queimar as amarras que te prendem, para refinar você no fogo, para você ficar puro, maduro, perfeito. A prova que Deus coloca na minha e na sua vida é para te deixar melhor. E você pode apagar, não o fogo, porque você vai passar pelo fogo. Você vai passar pelo fogo, mas você pode apagar através da fé a força do fogo. E não vai te queimar. Não vai queimar um fio de cabelo seu. Não vai deixar você com cheiro de fumaça. E não vai te deixar traumatizado. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração enquanto eles cantam. Aleluia.
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, falar para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, já vamos encerrar a live. Você que está passando por uma aprovação, por uma prova, por uma tribulação, eu te convido a orar. Ore, mas ora mesmo. Ajoelha, ora, fala com Ele. Não importa a aprovação que você está passando. Você não está entendendo o porquê, nem deve entender o porquê. Mas diga, Espírito Santo, mesmo que o Senhor também não me diga para quê, eu só quero que o Senhor me fortaleça, que eu permaneça fiel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, não me cortando, não negociando valores, não me amoldando aos padrões desse mundo, mas sim sendo amoldado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, sendo forjado pelo fogo. Que o fogo venha e purifique a minha alma, o meu coração, comece a arrancar todas as impurezas, tudo que está misturado junto com o ouro, que seja desmembrado agora da minha alma, da minha vida. Purifica, purifica, que eu possa ter a fé, assim como foi mencionada, a fé que eles tiveram de apagar a força do fogo. Nós não podemos sair do meio da provação, do meio do fogo, mas através da fé, através da Tua ajuda, Espírito Santo, nós podemos apagar a força do fogo. E se eu passar pelas águas, não me afogarei. E se passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará. Nem o fio do nosso cabelo vai se queimar, nem a nossa roupa, nem cheiro de fumaça. Nós não iremos ficar traumatizados. Ai, Senhor, eu paralisei a obra por Ti, paralisei meu ministério porque eu estou traumatizado. Não vai haver traumas. Pelo contrário, Ele vai te lembrar, vai te mostrar o quanto Ele te fez crescer através dessa aprovação. Deixa o Espírito ministrar. Pai, alcance cada um agora que está em casa, que vai assistir essa live depois, que está assistindo agora. Cada um que está aqui, Espírito Santo, ministra aos corações deles. Vivifica essa palavra. E seja muito mais do que algo que eu falei, mas que o Senhor traduza cada palavra no coração deles. Que essas provas de fogo sejam para deixar a gente mais forte. Que essas provas de fogo sejam para a gente poder ser melhor versão de nós mesmos que nós éramos ontem. Melhor versão de cristãos. Melhor versão de filhos de Deus. Honrando o Teu nome. Honrando o legado. Honrando a herança que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu de graça, mas teve um alto preço. A nossa salvação. Senhor, alcance cada um de nós. Alcance cada um deles. Queima o coração deles agora, Senhor. Que haja conserto, que haja arrependimento, que haja mudança de mente, mudança de atitudes. Que ao invés de ficar reclamando, nós possamos abrir a nossa boca e dizer assim como Jó disse: eu não entendia, por isso eu falava do que eu não entendia, mas agora eu te conheço, agora eu te entendo. Graças te dou por tudo.